Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao Museu Espírita de São Paulo, da Federação Espírita Brasileira, nessa série de palestras mensais que a gente, desde o ano passado, tem feito aqui na casa. Então, sejam muito bem-vindos aqui, nesta Casa de Jesus. E hoje, mais especial, com a presença da Sandra, que nós vamos falar daqui a pouquinho para vocês. Então, agora vamos todos nós, elevando o nosso pensamento até Jesus, sintonizando com os pálamos mais altos, entrando em sintonia com a pleiade de espíritos que nos acompanham e nos inspiram nessa tarde. Neste momento, vamos envolver com muito carinho a nossa companheira Vera, que nos representará na prece de abertura da nossa palestra. Meus amigos, então, vamos elevar nosso pensamento a Deus, pedindo para que nossa tarde seja abençoada, que a espiritualidade tão generosa esteja conosco, para levarmos a um pouco mais do conhecimento dessa doutrina, que possamos estar irradiando luz neste local tão bem abençoado, que possamos aproveitar ao máximo nossa tarde, que possamos levar daqui os ensinamentos que hoje vamos ter, que possamos espalhar as pessoas que estão ao nosso redor também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, Pai. Graças a Deus. Que assim seja. Agradecemos a Vera. E agora vamos partindo para a leitura da tarde, que a Sônia fará para a gente do livro Fonte Viva. Do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Diante do Senhor, por que não entendeis a minha linguagem? Por não podereis ouvir a minha palavra. Jesus, João, capítulo 8, versículo 43. A linguagem do Cristo sempre se afigurou a muitos aprendizes indecifrável e estranha. Fazer todo o bem possível, ainda quando os males sejam crescentes e numerosos. Emprestar sem exigir retribuição. Desculpar incessantemente. Amar os próprios adversários. Ajudar os caluniadores e os maus. Muita gente escuta a boa nova, mas não lhe penetra os ensinamentos. Isso ocorre a muitos seguidores do Evangelho, porque se utilizam da força mental em outros setores. Creem vagamente no socorro celeste, nas horas de amargura, mostrando, porém, absoluto desinteresse ante o estudo e ante a aplicação das leis divinas. A preocupação da posse lhes absorve a existência. Reclamam o outro do solo, o pão do celeiro, o linho usável, o equilíbrio da carne, o prazer dos sentidos e a consideração social, com tamanha volúpia que não se recordam da posição de simples usufrutuários do mundo em que se encontram e nunca refletem na transitoriedade de todos os patrimônios materiais, cuja função única é a de lhes proporcionar adequado clima ao trabalho na cidade e na luz, para engrandecimento do Espírito Eterno. Registram os chamamentos do Cristo, todavia algemam furiosamente a atenção aos apelos da vida primária. Percebem, mas não ouvem.
Informam-se, mas não entendem. Nesse campo de contradições, temos sempre respeitáveis personalidades humanas e, por vezes, admiráveis amigos. Conservam no coração enormes potenciais de bondade. Contudo, a mente deles vive empenhada no jogo das formas perecíveis. São preciosas estações de serviço aproveitável, com o equipamento, porém, ocupado em atividade mais ou menos inúteis. Não nos esqueçamos, pois, de que é sempre fácil assinalar a linguagem do Senhor, mas é preciso apresentar-lhe o coração vazio de resíduos da terra, para receber-lhes em espírito e verdade a palavra divina. Sandra Marinho, trabalhadora e palestrante do Grupo Espírita Carbar Schutel, do bairro do Jabaquara. Ela, em São Paulo, né, é evangelizadora infanto-juvenil na creche e lar do Alvorecer, da doutora Marlene Nobre, né, em Diadema. Escreve para o jornal Folha Espírita, na coluna Educa Tua Alma, e apresenta também um segmento com a mesma denominação do programa Portal de Luz, né, que também é exibido na TV aberta todos os sábados, né, das 9 às 9h30, na TV aberta, na NET e outros canais a cabo. Então vamos receber com muito carinho a nossa Sandra Marinho para trazer o tema A Gênese e Teoria da Presciência. Boa noite. Alguns eu tive prazer de ser apresentada, né, de a gente conversar um pouquinho. Em primeiro lugar, eu costumo sempre falar, quando eu vou fazer palestra, sou aprendiz. Não tenho doutorado, ainda mais no tema de hoje, né? Então, a gente estudou um pouquinho e vamos hoje conversar a respeito, vamos refletir a respeito desta lição de Kardec. O Oceano, quando nos convidou, ele disse, do que você quer falar? Qual é o tema? Aí eu fiquei, para mim, falar de temas evangélicos, baseados no Emmanuel, né, no Livro dos Espíritos, no Evangelho, é mais fácil, né? Não que eu faça aquilo tudo, mas é mais tranquilo. Aí ele falou, a Gênesis está completando 150 anos, né? Seria interessante. E eu fui no tema, né, que me chama bastante atenção, principalmente nos dias de hoje, em que o planeta, a gente sabe que vai passar por uma transformação, né? Nós temos que estar preparados para isso. E eu falei, por que não a teoria da presciência? Né? Eu falei, vamos falar um pouco sobre o que é. E como é uma teoria, né, vocês vão ver que tem vários aspectos que são abordados de uma maneira teórica mesmo, né? Então, vai falando e vai explicando alguns aspectos sobre esse prisma da presciência. Bom, então, nós tiramos do livro da Gênese, a Gênese de Allan Kardec, que está fazendo 150 anos, no capítulo 16, né, que nos fala sobre a presciência. E o que é presciência? Né? A presciência é a capacidade, a possibilidade da previsão do futuro, dos acontecimentos que ainda vão ocorrer, né, com base no presente. Aliás, não existe futuro sem o presente. Já pensaram nisso? Então, o futuro, ele tem como base o que está sendo realizado hoje. Por isso que é possível se fazer previsões, porque tudo parte do andamento da carruagem nos dias de hoje, né? Então, isso a gente tem que levar. Então, essa possibilidade, ela tem essa característica, porque como saber, né? Como saber como as coisas futuras se darão? E a gente sabe, então, o grande número de casos de predição levam à conclusão de que aí tem um fenômeno, né? Na história, nós temos relatados,
Na Bíblia, no Velho Testamento, né, Jesus com o sermão profético. Então, nós temos Daniel no Velho Testamento, João com Apocalipse. Então, a gente vem de uma história de predições. E se elas existem, aí existe um fenômeno, né? Por outro lado, nós temos que ter em mente que não há efeito sem causa, né? Então, o futuro tem a causa no presente. O futuro é o que irá ocorrer, é o efeito. Isso nós temos que ter em mente. Agora, por outro lado, o fato da presciência, né, da predição, não exclui as leis naturais. Este é outro aspecto. Então, tudo se dá obedecendo leis naturais. Não existe o fenômeno assim sem explicação, o acaso. Então, todas as predições têm uma lógica, está obedecendo leis naturais. Para a gente, aí Kardec fez, para a gente entender um pouco, no campo material, o que vem a ser a predição, faz um comparativo do homem. Do homem que está no alto de uma montanha, olhando para uma planície. E o outro que está caminhando pelo caminho ali embaixo. A visão desses dois homens é completamente diferente. Enquanto o homem que está na montanha, ele consegue ver o quê? A estrada toda, com as suas interrupções, com os rios, se tiver vegetação, ele consegue ter uma visão panorâmica e sabe onde essa estrada vai dar. Ele está vendo o todo. Para o homem que está na montanha, aquele é o presente, é o que ele está vendo naquele momento. Enquanto para o homem, o viajante, ele sabe que vai chegar. Ele sabe para onde está indo. Porém, ele não consegue prever todos os empecilhos que ele terá que enfrentar, as pessoas com que ele irá se encontrar, as pessoas que vão hospedá-lo, se for o caso, ele não sabe. Mas ele sabe onde vai. Se aquele homem da montanha descer até lá, ele poderá falar para o viajante: escuta, olha, você em tantos metros vai ter um problema assim, você vai encontrar tal coisa assim, vai falar para ele. O que acontece? Para a pessoa que está andando, aquilo é o futuro, né? Mas o outro é o presente, ele já viu aquilo de uma maneira enquanto ele estava no alto da montanha. Percebem? Então, ele fez essa analogia do que é a predição, né? Então, o que é presente para um é futuro para o outro, mas dependendo do grau de visão de cada um, do nível de visão de cada um. Agora, se nós sairmos do campo material, trazendo esta visão para o campo espiritual, o que nós temos? Nós podemos dizer que os espíritos desmaterializados, vamos chamar assim, ou os desencarnados, são como o homem da montanha, né? E nós como o homem que está seguindo o roteiro na estrada. Então, o espaço e duração não existem para eles. Tá? Para quem está com a visão do futuro, não tem um espaço, uma divisão, porque ele vê um todo, né? A extensão e penetração da vista são proporcionadas pela depuração dos espíritos. Tá?
É uma posição na hierarquia espiritual. Aí nós vamos fazer uma pausa. Os espíritos, quanto mais desmaterializados eles forem, quanto mais o perispírito, todos aqui sabem, né? A vestimenta do espírito for mais leve, né? Maior é a visão dele. Ele consegue ter uma visão mais adiante. Os espíritos mais perto, que têm um perispírito mais grosseiros, estão mais perto de nós, né? Eles têm uma visão bem melhor do que a nossa, né? Mas não tão abrangente, tão rica quanto o espírito mais evoluído, né? Então, a capacidade de predição, ela tem a ver com a evolução, com o grau de perfeição do espírito. Tá? E essa capacidade, ela pode abarcar anos, séculos, dias, né? Alcançar adiante. Isso vai depender. Ele pode alcançar milhares de anos na frente. Ele vê simultaneamente o futuro, o começo e o fim do período da visão. Como o homem da montanha. Ele consegue ver a estrada lá embaixo, do começo ao fim, na planície. Tá? E o espírito também. E esse período que constitui o futuro para o homem da Terra, são para o espírito o presente. Percebe? Então, assim, o que nós estamos vivendo hoje e o que nós podemos dimensionar enquanto futuro para o espírito, né, que se esforça, ele vê adiante, para ele é o presente, porque naquele momento é a realidade que ele está vendo, é aquilo que ele está vendo, é o presente para ele. Né? Então, quando a gente fala em predição, essa questão de espaço, de tempo, ela se misturam, não existe limites. Agora, por que não é dado, então, o conhecimento ao homem, né, de todos os percursos que ele vai ter? Por que não é dado? Porque nós temos uma questão, nós temos a nossa caminhada, o nosso livre-arbítrio. Por isso que não nos chegam todo o futuro. Por isso que nós não conhecemos o nosso futuro. Né? Porque isso interferir na nossa jornada, na nossa necessidade de evolução, de aprendizado. Por isso que os espíritos não vivem aí nos nossos ouvidos, ou nos centros, nas casas espíritas, fazendo predições, né, que vão interferir negativamente na nossa evolução. Tudo isso em respeito ao livre-arbítrio do espírito encarnado. Porque, como nós falamos, haveria uma paralisação do nosso progresso. Bem ou mal situado no futuro desconhecido, paralisará o homem no trabalho a realizar. Aí o que acontece? O que é prova para nós, então? A nossa prova é exatamente esta, porque nós não conhecemos, né, esse futuro. Então, nós temos que, no aprendizado, né, no caminhar, e vencendo cada etapa, aí está a prova para o espírito encarnado. E qual é o grau de grandeza ao infinito atribuído ao Pai Criador? Vocês imaginem, se um espírito, de acordo com o seu progresso, ele consegue prever o futuro, né? Imaginem vocês o nosso Pai Criador. É infinitamente. Para Deus, não existe futuro, presente, né? A capacidade infinita, não existe tempo, não existe começo e nem fim dos mundos,
o começo e fim dos mundos, para ele, é o presente, né? E nesse imenso panorama, o que é a duração de vida de um homem? O que é a nossa vida? Né? Perante esse infinito, essa grandiosidade, o que é hoje a nossa vida? A vida do homem encarnado? É um sopro, um nada. E é até uma geração de um povo todo. O que é? No infinito, na grandiosidade de Deus, onde não há limite de tempo nem espaço. E nós somos tão ainda, né, prepotentes, corremos atrás de tantas coisas que não têm valor. O homem, ele tem que concorrer para o progresso, né? E certos acontecimentos para ele devem resultar da sua cooperação. Em casos especiais, é necessário que ele pressinta esses acontecimentos, preparando-se para agir quando é chegada a hora. Isso quer dizer, nós, espíritos encarnados, também é dado a nós a possibilidade do pressentimento, da previsão. Mas isso é de acordo com o quê? Com necessidades especiais. São casos especiais. Deus, às vezes, permite, mas é sempre com um fim útil, e não para satisfação da nossa curiosidade. Nós temos que ter a responsabilidade, enquanto espíritas, de que o futuro, quando nós temos a oportunidade de conhecer algo do futuro, uma possibilidade que vai acontecer, é sempre com um fim útil. Né? Nós devemos nos afastar de buscar pela simples curiosidade. Essa missão, ela pode, sim, ser conferida a alguns espíritos adiantados para desempenhá-la. Então, alguns espíritos recebem uma missão de passar para nós algum conhecimento do futuro. Isso pode ocorrer, sim. E essas revelações, elas são feitas espontaneamente, certo? Quem decide é a espiritualidade, e não nós, né, através de uma pergunta direta, porque aí está a nossa curiosidade, né? Então, é outro aspecto da teoria que Kardec nos escreve, né, que essas revelações, elas devem ser, agora, também muito raramente, por uma pergunta nossa. Então, se está num grupo, né, coeso, um grupo sério, e que o espírito começa a falar, tudo bem, se pode até raramente, através de uma pergunta, ser adiantado alguma questão para aquele grupo. Mas o que a gente precisa lembrar é sempre com uma finalidade útil e de nível elevado. É sempre no campo do espírito. Né? Então, não adianta a gente achar, será que aqui vai dar certo amanhã? Eu vou conseguir fazer tal coisa. Não, nunca, nunca nós devemos cair nessa tentação. Porque aí não é mais uma permissão dada a um espírito elevado. Né? Temos que fugir disso. E também pode ser confiada a certos homens comuns, espíritos encarnados como nós, que pode receber também uma missão, né? E é dado o encargo de revelar uma coisa oculta que ele recebe a sua revelia. Na maioria das vezes, ele nem está esperando, né? E ele recebe uma inspiração, inspirado pelos espíritos, e
é dado a eles conhecer o futuro. E, na maioria das vezes, isso ocorre quando há um desligamento, a alma ela se emancipa, por emancipação da alma. Isso quer dizer nos estados em que o espírito se afasta do corpo material, né? É mais comum que ocorra nesse ponto. E aí nós temos os fenômenos do sonambulismo, durante o sono, tem nos êxtase, quando o espírito encarnado entra em êxtase, da dupla vista. A alma ela se desprende e ela adquire em grau mais ou menos alto as faculdades do espírito livre. Isso quer dizer, quando nós entramos nesse estágio, o nosso espírito ele fica mais ou menos equivalente ao espírito liberto do invólucro carnal. E no caso da dupla vista, é comum que esses fenômenos se deem na dupla vista, porque quando ele se desprende, ele entra em contato muito mais assim através do tempo, do espaço, e o espírito encarnado ele vive uma situação situada no futuro, e quando ele volta do êxtase, ele transmite normalmente, até maquinalmente, o que ele vivenciou. Mas não é sempre, né? Aqui eu só trouxe uma definição, né, da dupla vista, que a doutora Marlene Marlene Nobre, no livro dela, O Dom da Mediunidade, que é a faculdade, né, através da qual a pessoa vê, ouve, sente além dos limites dos sentidos humanos. Órgãos visuais não participam deste fenômeno. O espírito vê aquilo que os olhos carnais não alcançam. Pode ser rudimentar, com poucas percepções, como pode ser clara, nítida, tanto das coisas presentes quanto das ausentes. Então, assim, que quando a gente estuda a capacidade do perispírito, a gente vê que o perispírito, para se comunicar, não necessariamente ele precisa de olhos. O fenômeno da visão, do sentir, é muito mais aguçada. Não há uma necessidade assim presa, né, necessidade de sine qua non dele usar os órgãos físicos para se comunicar. Então, por isso que na dupla vista a alma se expande e ele pode entrar em contato com essa visão do futuro. No caso do espírito adiantado, que recebe como os profetas, por exemplo, uma missão especial, para esse efeito, gozará nos momentos de emancipação da alma, da faculdade de abarcar por si mesmo um período mais ou menos extenso, e verá como presente os sucessos desse período. E esses espíritos, né, nós temos assim vários na nossa história, os profetas, eles tiveram essa possibilidade, né, de predição, e eles podem, ao retornar, o homem, né, ele pode revelar na hora o que ele fala, o que ele viu. Ele pode também conservar uma lembrança, né, e até esquecer, guardando uma vaga intuição suficiente para guiá-lo instintivamente. Então, ele pode não revelar nada, não se lembrar na volta, mas fica gravado no seu espírito. Ele grava. E, na hora certa, por intuição, ele vai agir de acordo com aquela predição. Ele vai pressentir e vai agir em conformidade com aquela situação. Isso também é bem comum. Então, e nesse sentido, né, quando ele tem essa intuição e ele vai usar, é comum
ele usar como uma ajuda providencial na iminência de perigos, calamidades, revoluções, surgimentos videntes no meio de surgem videntes no meio de seitas perseguidas. Isso é bastante comum, né? Então, a faculdade de predição, às vezes, são seitas que são muito perseguidas, e elas é comum aparecerem videntes com essa capacidade para guiar o pessoal, para alertar do perigo. É bastante comum. E orientar, assim, também, por exemplo, orientar capitães durante uma guerra, né? Durante a guerra. Então, que leva uma intuição para poder salvar o seu batalhão, né? Ele não sabe a hora, o dia, mas ele consegue ter sucesso por conta dessa intuição. E também os homens de gênio, como Cristóvão Colombo, né? Que, pela sua determinação, né, ele perseguiu aquela determinação de encontrar caminhos diferentes para a Índia, para chegar nas Índias, e conseguiu chegar nas Américas, que era uma vontade da espiritualidade, né, que o mundo se expandisse para um novo continente. Então, esses homens, o Cristóvão Colombo, e parece também, outro dia estava lendo de um português também que ele insistiu bastante, né, e ele é pouco conhecido. Não lembro, acho que Magalhães, o sobrenome dele, também era um navegador. Ele conseguiu recursos para fazer a viagem, enfim, pela inspiração. Então, a inspiração do alto fez com que esses homens chegassem nos seus destinos. Eles não sabiam direito, vocês concordam? Não tinha equipamentos como tem hoje, mas eles sabiam que iam chegar, né? Guardaram, tiveram uma predição, tiveram essa visão em algum momento, e eles esqueceram enquanto no presente, mas aquilo ficou guardado com eles. O dom da predição não tem nada de sobrenatural, né? Essa é outra questão, não tem nada. Ela se funda nas propriedades da alma e na lei das revelações do mundo invisível com o mundo do visível com o invisível, que o Espiritismo veio dar a conhecer. Então, gente, desde que o mundo é mundo, né, existem as predições. E elas nada mais são do que da penetração dos espíritos encarnados numa realidade espiritual. Que, na realidade espiritual, ela não é circunscrita só a este momento presente, né? Como nós falamos no começo. Não existe uma limitação de tempo, de espaço, como nós concebemos enquanto estamos aqui encarnados, né? E essa faculdade, ela se desenvolve na medida em que os espíritos também se purificam. Então, sempre existiram as predições, né? Aliás, as predições foram os grandes orientadores da humanidade. Se não fossem as predições, onde nós estaríamos, se pensarmos bem, né? Porque todos os grandes homens, grandes espíritos, responsáveis pelo avanço do planeta, eles viram antes de conseguir o feito dos quais eles são responsáveis. Eles viram antes. Isso é certo. Então, ele não tem nada porque se funda exatamente nessa relação, né, do mundo material com o mundo invisível. E o Espiritismo é a doutrina, é a ciência que vem explicar esta relação. A teoria da presciência estabelece o princípio fundamental dos casos de revelação do futuro, mesmo que não resolva de forma absoluta todos eles, né? Então, não tem, mesmo que não se resolvam todos os casos, aconteçam, o fato é que ela estabelece um princípio fundamental de revelação do futuro, sim. Muitas vezes as pessoas dotadas da faculdade de prever, seja como
essa faculdade seja comum no estado de êxtase ou sonambulismo, apesar de ser mais comum nos espíritos encarnados nesses estados, eles veem acontecimentos como que desenhados. Então, essa é uma outra forma, né? Eles veem, muitos até em vigília, no momento X, em que ele se conecta, ele vê aquele futuro, chega para ele como se fosse um quadro, né? Como se fosse um quadro e uma fotografia no pensamento dele, tá? E atravessando o pensamento e o espaço, como os sons atravessam. Então, essas intuições, essa visão, chega para ele como se fosse o som que atravessa todas as barreiras, né? E então atravessa e chega no pensamento dele como se fosse uma imagem, um quadro. Eles devem provocá-los, pode formar uma imagem para o vidente. Então, na verdade, ela se forma uma imagem para o vidente. É uma forma de vidência. Quando a gente estuda todos os tipos de mediunidade, então, a vidência, nós não temos uma forma só de vidência. Uma delas é esta daqui. Então, o espírito encarnado, ele vê projetado na sua mente, no seu pensamento, aquele quadro futurístico, né? Ele recebe desta maneira. Para isso, que é um tipo de vidência, ele usa uma parte daqui do cérebro. Então, é uma forma de vidência essa. O espírito encarnado não precisa estar no êxtase, na dupla vista, e ele recebe desta forma, tá? A sua realização pode ser apressada ou retardada por um concurso de circunstâncias. Então, essa é outra questão da presciência, né? Porque ela pode ser apressada ou adiantada, né? Porque o homem encarnado, ele vê o fato sem poder, ele vê o fato, mas ele não consegue determinar o tempo, né? Em que momento, né? É meio confuso. Ele vê o quadro projetado, mas ele não sabe exatamente se é um futuro para já, se vai ser um presente ou se vai... Ele não consegue dimensionar. Então, ela está sujeita a ser retardada ou apressada. Depende de como nós, encarnados, assumimos essa predição, né? Às vezes, acontece que aquele pensamento não passa de um projeto. Então, esse tipo de predição, que vem na forma de um quadro, às vezes é um projeto, não está inteira, né? Lá não estão todos os fundamentos, os atributos daquela visão, né? E que não concretiza, de um desejo só que não se concretiza em realidade, de onde frequentemente existem erros de datas na sua previsão, né? Então, existe essa peculiaridade. Então, como é uma projeção que pode não estar completa, aquela previsão, ela vem num quadro, assim, e aí existe uma possibilidade de erro em relação ao quando ela vai acontecer, aquela previsão de fato. Agora, para a gente conhecer as coisas espirituais, falta-nos a verdade e o sentido. Assim como o cego, ele não consegue conceber, o cego de nascença, os efeitos da luz de cores da vista dele. Então, para nós também compreendermos essas coisas, a gente não tem todos os elementos. Assim como o cego de nascença, ele não consegue, porque ele não tem a visão, né? Perceber as cores, enfim. Somente por um esforço da imaginação e por meio de comparações com coisas materiais e familiares, é que chegamos a compreender, em parte, as coisas materiais. Então, para nós compreendermos qualquer realidade, para chegar à nossa compreensão,
assim, é uma forma natural. Nós temos que partir de parâmetros. E o que nós conhecemos? Então, nós partimos do que nós conhecemos, para poder fazer uma relação às coisas espirituais e assim compreendermos. A gente sempre parte da nossa realidade, do nosso hoje. Então, é isso. Então, as coisas materiais, elas nos dão uma ideia imperfeita. Essa é a verdade. Por isso, não devem ser tomadas ao pé da letra ao se comparar umas com as outras, materiais com as espirituais. Então, por isso, da preocupação com a interpretação das predições. Né? Porque a gente sempre vai interpretar em cima do parâmetro que a gente conhece, quando elas não são claras. Né? Então, a gente pode realmente incorrer em erros. É uma falácia a gente acreditar que a extensão das faculdades perceptivas dos espíritos depende da elevação deles. Então, a capacidade de perspectivas. Tá? Os espíritos não precisam estar no cume de uma montanha ou acima das nuvens para abrangerem o tempo e o espaço. Tal faculdade é inerente ao estado de espiritualização ou desmaterialização. É o que a gente... Aqui ele volta naquela interpretação que a gente falou no começo. Então, o espírito desmaterializado, quanto mais desmaterializado ele for, né, ele consegue ter um alcance maior no tempo e no espaço. Então, tudo aquilo para ele é como se fosse o presente. Tá? Ele produz o efeito que se pode comparar, assim, e esse efeito, esse resultado, se a gente compara imperfeitamente ou da visão ao conjunto que tem colocado sobre a montanha. Ou seja, volta naquela questão da montanha. Então, essa capacidade de visão é como o homem sobre a montanha. Esta comparação mostra que acontecimentos pertencentes ainda para uns ao futuro estão para outros ao presente e podem assim ser preditos, o que não implica que o efeito se produza de uma maneira, da mesma maneira. Então, ou seja, o que a gente está falando assim, a comparação, né, do que a gente percebe do plano espiritual, do conhecimento que vem do plano espiritual, com os acontecimentos podem não ter um efeito igual, da mesma maneira. Por quê? Justamente porque nós interpretamos e aquilo pode chegar para nós de maneira diferente. Né? Não totalmente, mas com as peculiaridades de acordo com a capacidade daquele momento de nós recebermos. Para gozar dessa percepção, o espírito não precisa transportar-se de um ponto para outro, tá? Ele pode possuir em toda a sua plenitude, tanto aquele que se encontra na Terra, ao nosso lado, quanto os que situam as léguas. Então, ou seja, tanto o espírito que está aqui, que na verdade estão bem próximos de nós, certo? Eles têm essa possibilidade, quanto os que estão muito longe de nós, situados muito longe no espaço. Então, todos desencarnados, eles têm essa possibilidade, mas o grau de alcance vai depender sempre do nível, do grau de desmaterialização do espírito, tá? Mas todos têm a capacidade. Um espírito, um mentor que esteja conosco, certo? Ele consegue, por exemplo, ele está percebendo, ele vê o nosso futuro, né? Daqui uma semana, ele sabe, né? Porque não é fato para ele. Agora, depois a gente vai ver que não é tão simples assim, porque nós estamos sempre mudando este caminho. Nós interferimos muito nesse futuro, a gente vai ver, com o nosso livre-arbítrio. Mas que ele pode prever, sim, ele pode, né?
Então, por exemplo, uma pessoa que está nervosa, agitada e se irrita e não consegue, ele pode prever que o companheiro encarnado vai ter um infarto, né? Por exemplo. Então, são coisas que ele pode até ver, já estar vendo. Bom, nós encarnados nada vemos, muito diverso do horizonte visual dos espíritos. Então, ou seja, nós aqui encarnados não conseguimos olhar o futuro. Nós estamos aqui agora, nós estamos no nosso presente. Quanto muito a gente pode estar intencionando, né? Ah, depois que eu sair daqui eu vou em tal lugar, vou não sei o quê, vou fazer isso, não sei o que lá. Ah, mas isso é uma suposição, não é uma visão. Então, a gente não tem essa possibilidade. Só quando nós estamos desmaterializados, soltos, libertos do corpo carnal. Isso que a gente já falou, porque, na verdade, o que acontece? A encarnação, ela amortece essa faculdade, tá? Sem, contudo, anular completamente, porque a alma não fica encerrada no corpo como se fosse uma caixa. Né? Então, isso é. O encarnado possui, sim, mas embora num grau bem menor, né, do que quando ele está desprendido. Então, a gente está aqui, a gente está vendo. Agora, se a gente entra, depois fica calmo, tranquilos, assim, é comum que a gente consegue ter uma visão, né? Não é, mas a gente tem essa capacidade. Porém, por que é isso? Eu lembro que tem uma comparação assim. Uma lâmpada que a gente coloca um globo, né? É como se fosse a lâmpada acesa é o espírito, com perispírito e tal. Quando a gente põe aquele globo leitoso, é o corpo carnal. Ela não deixa de irradiar, né? Mas ela irradia. Então, por isso que ele fala, não está preso como se fosse uma caixa, sufocado. Nós somos irradiação. E, portanto, a gente tem essa capacidade, mas bem tênue, percebem? Alguns homens mais, eles se evidenciam por isso. Agora, no estado de emancipação da alma, certo? Aí nós temos maior agudeza, né, de visão moral e compreensão mais fácil das coisas extramateriais. Então, a emancipação da alma é quando nosso espírito, ele deixa o corpo, ele se desliga do corpo. Mas a gente sabe que não é que ele se desliga, né? Nós temos aquele fio prateado, vocês sabem. Então, mas quando ele se desliga, ele, com o perispírito, ele se desloca. E o perispírito é uma matéria que tem essa capacidade, a matéria que reveste o espírito, ela adere, ela sente no seu todo. Por isso que nossa percepção, ela aumenta quando nós estamos no estado de emancipação da alma. O espírito, ele percebe e se lembra do que ele viu no estado livre. A lembrança é como um quadro que se desenha. Na encarnação, a gente vê sempre como se tivesse um véu na frente. A gente vê, mas não vê nítido, entendeu? A gente vê de uma maneira velada, por conta da nossa grosseria ainda do corpo. E no estado de liberdade, ele já vê e concebe claramente. Então, o princípio da visão não lhe é exterior, certo? Essa é a razão porque o espírito não precisa da luz exterior, que é uma habilidade do espírito. Um espírito, ele pode estar no ambiente escuro, um espírito desencarnado, ele não perde a visão dele. E se nós estivermos num ambiente escuro totalmente, nós não conseguimos ver. E se nós estivermos desprendidos, a gente vê normalmente, porque a gente não vê com os olhos materiais. Nós não temos a visão do ponto de vista do órgão, visão humana, né? Nós vemos no todo. O nosso perispírito tem uma percepção que por todo o corpo. Não é uma visão
certo? Um perispírito pode, um espírito desencarnado, ele pode ver, se você tampar os olhos, ele vê normalmente. Porque não é dos olhos, propriamente dito, que os órgãos que ele utiliza. Então, ele desprende-se que a gente depreende-se, então, que a ampliação de todas as faculdades, ela acompanha o progresso do espírito. O grau de extensão das faculdades torna ele mais ou menos apto a conceber as coisas espirituais quando ele está encarnado. Ele não guarda relação com o desenvolvimento da inteligência. Tá? Então, assim, um homem encarnado com uma inteligência sem muita cultura, ele pode ter essa percepção. Né? Porque essa percepção do futuro, ele pode ser dotado dessa capacidade, porque ele já teve essas experiências em outras vidas, ou na erraticidade ele desenvolveu também. Né? E um homem, talvez, bastante culto e letrado, ele não pode não ter tido essas vivências. E ele não vai ter facilidade para compreender as coisas espirituais. E o futuro do espiritismo, então, que é outro tópico, né, na nossa teoria. Qual é o futuro do espiritismo? Então, ele está dizendo que os espíritos dizem que o seu futuro, o triunfo do espiritismo, ele está próximo, certo? Independente dos obstáculos que criem para ele. Tá? Isso foi escrito em 1868, né? Mas, para os espíritos é mais fácil, pois essa previsão baseia-se no trabalho que eles estão liderando. Então, ele está fazendo essa comparação. Né? Eles estão liderando esse trabalho do espiritismo. E eu acrescentei, sob a égide de Jesus. Então, não tem por que não ocorrer. Né? Nós vamos entrar aqui, quer ver? Ó? E aí, no fim, ele fala que espíritos acompanhem a marcha progressiva e verão consumir-se em vãos esforços aqueles que querem a sua derrocada. Certo? Agora, cada um é artífice do seu próprio futuro. Então, esse é outro tópico. Então, cada um é artífice que jamais encontra um sujeito a uma cega fatalidade, ou seja, não há fatalidade. Todo futuro é resultado de um presente. Não tem fatalidade. E se a gente conhece o caráter de um indivíduo, facilmente a gente pode predizer o que espera por ele no caminho que ele está se enveredando. Então, se conhece o caráter de um indivíduo no presente, a gente sabe, pode predizer qual o futuro dele. Né? E outra questão também que é colocada na teoria, a providência regula todos os acontecimentos, tá? Que envolvem interesses gerais da humanidade. Tá? Quando uma coisa está nos desígnios de Deus, ela se cumpre, a despeito de tudo, ou por um meio, ou por outro. Os homens, nós, concorremos para que isso ocorra, porque Deus, ele age através das suas criaturas, e nós concorremos para que isso ocorra. Porém, então, aí também tem um detalhe. O homem, muitas vezes, ele tem aquela designação. Ele é designado com uma determinada missão. Ele é obrigado a seguir? Não. Ele tem um livre-arbítrio, mas ele arca com as consequências. Ou ele vai colher os benefícios, né, se ele realmente cumprir com o que foi atribuído a ele, ou ele também, não tendo sucesso, ele vai... ou ele arca com as consequências, ou ele colhe os benefícios. Essa é a verdade. Portanto, não há missão fatal. Não há missão fatal. O homem tem sempre a liberdade de cumprir ou não, é o que a gente estava falando. Tá? Então, se ele se tornar um obstáculo para se cumpra os desígnios de Deus, Deus põe ele para lá. Ele é afastado. Ele vai arcar com as consequências. Aí nós vamos entrar aqui numa parte bem interessante, porque as predições de Deus, né?
o planeta, ele cumpre um papel que caminha para um futuro. Não é o futuro que nós queremos. Não é o futuro que nós queremos. Nós, sim, somos instrumentos de Deus na construção deste futuro. E aí o que ele diz aqui na teoria é o seguinte, realmente, os pormenores, a execução de como serão feitas as coisas, dependem de nós, né? Então, assim, o resultado final estão nos desígnios de Deus. Os pormenores e o modo de execução se encontram subordinados às circunstâncias do livre-arbítrio dos homens, né? Que nós escolhemos os meios, né, para se chegar lá, os caminhos, os meios para chegar lá. Os espíritos têm possibilidade de nos prevenir, se convier que sejamos avisados. Não tem essa, se convier. Mas que, para determinarem um lugar, a data, precisam conhecer previamente a decisão que tomará este ou aquele indivíduo. Olha que interessante. Então, a previsão da Terra, ela é conhecida pela espiritualidade maior. Os espíritos de escola sabem exatamente para onde nós estamos indo. E os espíritos auxiliares na criação também sabem. Só que precisar todos os acontecimentos, todas as datas, todos os detalhes, depende de nós. Porque é respeitado o livre-arbítrio. E a gente fala tanto de livre-arbítrio, né? E às vezes a gente não respeita nem do que está do nosso lado. Mas olha como que é Deus. Então, a decisão que pode apressar ou demorar a realização do fato e modificar os meios, embora o mesmo resultado chegue. Ou seja, o resultado já está marcado, né? A providência divina já traçou o resultado. E nós é que vamos... os construtores com o nosso livre-arbítrio é que vamos delongar ou antecipar ou fazer com que chegue a contento num momento mais adequado. Vamos lá. Então, aqui, por exemplo, ele está dando o exemplo da guerra, né? Que os espíritos podem prever uma guerra, por exemplo, que vai acontecer, né? Ou pelo andar da carruagem ali na Terra, sabe mais ou menos que está para estourar a guerra, mas eles não sabem como, quando, em que momento, não sabem. Por quê? Porque vai depender dos homens, né? As decisões do homem encarnado. Dentro dessa teoria também, é uma questão interessante isso aqui. Eu nunca tinha pensado, né, na previsão. Na previsão, os espíritos, né, para fazerem as previsões, nós falamos há pouco que tudo tem uma relação, né? Por exemplo, a gente, para conhecer as coisas do espírito, tem que partir de parâmetros materiais próximos a nós. E os espíritos, para fazerem as suas previsões, eles também têm que conhecer e para nos dizer os parâmetros da Terra. Então, ele diz aqui, para a determinação da época desses acontecimentos, será preciso que se leve em conta as circunstâncias inerentes à natureza dos espíritos. O tempo, como espaço, não pode ser avaliado senão com o auxílio de pontos de referências, que divide os períodos, por exemplo, da Terra, né? Então, quantos anos, quantos meses, quantas horas, né? Porque a Terra, ela está organizada dessa forma em relação ao tempo, né? Mas a gente sabe, por exemplo, que lá em Marte, parece que um ano em Marte é 12 anos nossos. O dia deles são 10 horas, né? Equiparando a nós. Então, e para cada mundo há uma diferente forma de computar, fazer esses cálculos, né, premonitórios. Então, os espíritos, aí tem assim, os espíritos que não conhecem a Terra, nunca estiveram aqui, eles não têm condições de fazer uma predição e dar o tempo para a gente. Olha, em 2004, em 2000, não tem condição, porque eles não conhecem parâmetro. Só o espírito que já encarnou aqui,
Ele pode até estar em outro planeta, mas ele conhece aqui, ele então traduz na nossa percepção, na nossa teoria, no nosso conceito de tempo e espaço, aliás. Então, quando o espírito estranho vem aqui manifestar-se, ele não pode assinar datas aos acontecimentos, senão identificando os nossos usos. Os espíritos que formam a população do invisível, do globo em que eles vivem, né, e onde continuam a imiscuir-se na nossa vida, naturalmente identificam-se com os nossos hábitos, cuja lembrança conservam na erraticidade. Isso quer dizer, então, os espíritos que formam a nossa população invisível, e assim, do invisível em todas as suas camadas, né, até aqueles que estão aqui entre nós, até os que estão ali, mas que eles têm o mesmo conceito de tempo e espaço que nós, né? Quando se vem, agora, poderão com maior facilidade determinar as datas e acontecimentos futuros para nós, tá? E quando se vê impedidos pela razão de que sempre que as circunstâncias novamente aqui. Então, os espíritos eles têm até essa capacidade de fazer uma previsão e falar a data, a época para nós. Mas, na maioria das vezes, eles ficam impedidos, porque sabe que as minúcias estão subordinadas a nós, ao nosso livre-arbítrio, né? Então, nem sempre é dado. Existem as exceções, tá? Aqui ele está dizendo assim, as predições circunstanciadas não podem apresentar cunho de certeza, e somente como prováveis devem ser acolhidas. Isso é importante. Raramente, as predições, elas, sérias, elas dão a certeza. Então, olha, em tal dia, às 3h da tarde, não sei o quê, isso vai acontecer, não. As predições sérias, elas dão possibilidades, probabilidades, porque tem essa questão do livre-arbítrio, né? É muito raro acontecer isso quando há uma necessidade de se colocar um marco, entendeu? De chamar a atenção. Existe sim, mas não é comum. Então, né, espíritos que se comunicam e começam a fazer predições, tem que tomar cuidado, né, insistir por obter informes precisos. Né, a gente fica assim, não, mas o senhor não pode, né, o espírito mentor, o senhor não pode dizer, pelo menos, né, em que semana vai ser? Né? Não pode, gente, porque nós estaremos sujeitos e nos expondo a mistificações de espíritos levianos. Tá? Então, nós temos que ficar, e esses espíritos se comprazem em espalhar terror, né? Em espalhar, enfim, se comprazem em nos ver assim, todos oriçados perante um futuro, né? A forma empregada nas predições faz delas verdadeiros enigmas. A outra forma, outro tópico, né, nessa nossa teoria da presciência, é a forma empregada por enigmas. Enigmas indecifráveis, muitas vezes. Allan Kardec, aqui, ele diz que esta forma muito usual, né, na antiguidade, ela, como Nostradamus, né, a profecia de Nostradamus e outros, nós temos vários no livro, na Bíblia, no Velho Testamento. E aí que tinha, ele falou assim que aí ele acha, né, que dava um certo prestígio, uma certa autoridade no vulgo, né, na opinião pública, né, ignorantes, aquilo dava um aspecto assim de elevado, né, através dos enigmas. Mas, pela sua ambiguidade, ele dá asas a interpretações muito diferentes, incluindo fórmulas de cálculos cabalísticos, né, que fazem previsões das datas com que acontecerão as previsões. Não se pode deixar de convir que, em alguns casos, em algumas delas, apresentam um caráter sério. Ele não está descartando, né, e se confunde pela sua veracidade.
é provável que a forma velada tenha tido, em certo tempo, sua razão de ser e mesmo uma necessidade. Então, Kardec não está aqui descartando que, em alguns casos, essas predições assim proféticas, cheias de enigmas indecifráveis, tenha tido a sua utilidade e tenha sido necessária, né? Mas ele chama a atenção que essa linguagem enigmática não teria vez, né? Isso ele escreve, né, no século XIX, não teria vez com o positivismo, né, no século XIX na França, né, que o positivismo chegou assim, questionando toda a forma de conhecimento, que tem que ser pela experiência, levando em consideração as bases de cada coisa que estava sendo estudada, né? Então, esse critério todo, já essas predições enigmáticas assim, já não teriam vez na época de Kardec, tá? E na época dele, né, surgiram as predições, já não se revestiam assim, dessa forma singular. Elas não tinham nada de místicas, né? E os espíritos fazem uso de uma linguagem comum a todos, né? Como teriam feito aqui na Terra se eles estivessem encarnados. Então, vem aquela linguagem coloquial dos espíritos que, em algumas ocasiões, fizeram algumas predições. Eles avisam de coisas futuras, pessoais ou gerais, quando necessário, na medida da perspicácia de que são dotados, como fariam conselheiros e amigos. Então, os espíritos, né, comunicantes, que faziam essas breves predições, mas mais como um aconselhamento, como uma orientação. Suas previsões são advertências, né? São mais advertências do que predições, ele diz aqui, né? Ditas, as quais implicariam uma fatalidade absoluta, ou seja, se fosse uma predição. Além disso, quase sempre motivam opinião que manifestam por não quererem que o homem anule a sua razão, uma fé cega, e desejarem por este último lhes aprecia exatidão. Ou seja, os espíritos conscientes que se comunicaram muito na época de Kardec e que conversavam sempre com aquela advertência, com aquele cuidado, mas não deixando, de maneira alguma, abafando a decisão, né, a conclusão do encarnado. Isso ele está chamando a atenção aqui. Então, a humanidade contemporânea, ela também tem os seus profetas, né? Então, esses profetas, né, às vezes é o escritor, o poeta, o historiador, o filósofo, que têm traçado em seus escritos a marcha futura de acontecimentos, a cuja realização agora assistimos, né? A gente teve muitos irmãos, né, encarnados que, através da sua arte, do seu conhecimento, eles já previam vários acontecimentos. Pode não ter previsto com aquela exatidão, né, como a gente já viu, nem sempre também é aconselhável, né, mas eles já faziam as suas previsões. Essa aptidão, sem dúvida, decorre muitas vezes da retidão do juízo, no conduzir as consequências lógicas do presente. Então, ou seja, são pessoas que fazem reflexões bastante profundas do presente e, com aquele manancial e mais a intuição que nós sabemos que nós temos, nós estamos falando de espírito encarnado, nós conseguimos colocar na arte, nos estudos, na filosofia, questões para o futuro, porque parte de um estudo profundo do presente, de uma reflexão profunda do presente, né? E esses espíritos dotados desta faculdade conseguem transpor para o seu trabalho essas predições, que sempre tem uma inspiração do exterior. A gente não pode esquecer, né? Quando a gente pensa, quando a gente produz, nós estamos sempre
conectados, né? Porque o nosso pensamento, ele soma-se aos pensamentos afins, à vontade maior. Nós trabalhamos sempre em conjunto, nunca sozinhos. Então, essa inspiração vinda do exterior está sempre presente. O que tais homens fizeram quando vivos podem, com razão mais forte e maior exatidão, fazer no estado de espíritos livres. Então, o que acontece? Esses homens, ao desencarnarem, por esse exercício que eles tiveram aqui, eles continuam o trabalho quando desencarnam aí com muito mais possibilidades. Haja vista aí, nós temos uma pleiade de espíritos, né, que nos assistem e que se manifestam e continuam trabalhando em prol do futuro da humanidade. Não preciso nem falar nomes, né? A gente conhece muitos. Então, aqui a gente termina essa exposição breve. Como eu disse, assim, para mim também foi um aprendizado e foi bastante rico. Eu espero que para vocês tenha acrescentado uma coisinha assim, ou pelo menos uma curiosidade para ler o capítulo, né? Capítulo 16 da presciência, que eu acho que já consegui um lucro, se despertou um pouco a curiosidade de vocês. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Nós agradecemos a Sandra, né, pelo banho de conhecimento, né, de tesouros espirituais, né, que a gente leva para casa. E fica o nosso convite agora para abrirmos o livro a Gênese, né, que nesses 150 anos. E fica esse convite da gente abrir, estudar mais, né, e compreender melhor essas questões. Nós agradecemos nossa gratidão aí, Sandra, por resultados desses estudos. Obrigado. Vamos continuando agora, partindo para o segundo momento da nossa palestra. Vamos todos nós nesse instante, partindo para esse momento de prece, de encerramento, nós vamos elevando nosso pensamento até Jesus, desacelerando nossas mentes, sintonizando com os amigos espirituais aqui presentes, que hoje, nessa tarde de aprendizados espirituais, que possamos levar para a nossa vida, para a nossa evolução. Imbuídos desses sentimentos, vamos envolver nosso amigo Marcos, que nos representará na prece de encerramento dessa primeira parte da nossa tarde de sábado. Mantendo os nossos pensamentos elevados ao Pai do Céu, vamos, acima de tudo, agradecer pela oportunidade de estarmos aqui reunidos hoje numa casa espírita, estudando a doutrina espírita, estudando o Consolador prometido, aumentando o nosso conhecimento, acima de tudo, aumentando as reflexões, incentivando a nossa intenção de nos tornarmos pessoas melhores, de utilizarmos todo esse aprendizado no nosso dia a dia, na prática da caridade cotidiana, no exercício da paciência, da benevolência com todos os que compartilham a caminhada conosco. Muito obrigado, Pai, por estarmos encarnados e termos nessa encarnação conhecido a doutrina espírita e a adotarmos como forma de vida. Encoraja-nos, Pai, diariamente, para que possamos manter essa decisão em todos os instantes, levando sempre em nossos atos e em nossas palavras o amor e a caridade. Envolva todos os encarnados e desencarnados que são atendidos pela nossa casa, os nossos companheiros que compartilham a jornada terrena conosco, nossos familiares, nossos amigos próximos, todos aqueles que nesse instante estão em nossas mentes e nossos corações, também possam receber essa energia positiva, esse estímulo à vida e à paz. Que a tua luz, amado Mestre, envolva a nossa companheira que trouxe a palestra da tarde de hoje, envolva a todos os aqui presentes e a toda a nossa sociedade. Que todos possamos permanecer, amado Mestre, na tua santa e abençoada paz. Graças a Deus.